nós estamos aqui com o Marcelo Ridente, que é professor de Sociologia da Unicamp, e o Luiz Felipe Pondé, colunista da Folha, para discutir os resultados do Datafolha, que saiu este domingo, analisando a opinião dos brasileiros sobre democracia e o legado da ditadura. 62% dos brasileiros acham que a democracia é a melhor forma de governo. Esse índice é o mais alto desde que a pergunta foi incluída no questionário, que foi em 89. Esse índice foi bastante baixo em 92, ano do governo Collor, tá? Aí chegou a 42%. Apesar de todos os problemas que nós temos visto em todos os governos, desde a redemocratização, tem avançado direitos sociais e a população percebe isso, como a democracia é muito melhor do que qualquer outro tipo de regime político. Eu concordo e também eu acrescentaria, eu vejo a democracia como um regime institucional que organiza conflitos. Mas duas coisas as pessoas acreditam que eram melhores durante o regime militar. Uma delas é corrupção. Eles achavam que havia menos corrupção e a outra é segurança pública. É uma percepção equivocada. Se nós lembrarmos daqueles casos da Ponte Rio-Niterói, da Transamazônica, é uma lista enorme. É que o tempo passa, as pessoas vão se esquecendo. Eu acho que as pessoas confundem menos corrupção com o fato que tinha menos mídia. Investigação que vai para a mídia bota dentro da casa dele e aí ele tem a impressão que está pior. É claro que as pessoas falam, quando eu tinha 10 anos, São Paulo era diferente, eu andava na rua, tinha menos gente. Mas é importante que, bem ou mal, as pessoas estão se percebendo como sujeitos de direito. E não aceitam mais ser esbulhadas por impostos, por tortura. 21% dos brasileiros acham que a tortura pode ser praticada se for a única maneira de conseguir uma confissão ou conseguir provas. E entre os mais jovens é que tem maior aceitação de tortura, que esse é um dado um pouco assustador, são 26%. É um número indesejável, mas é compreensível se nós pensarmos que os jovens, sobretudo os jovens das periferias não brancos, são aqueles que são as maiores vítimas das torturas e da violência no Brasil. Ele está dessensibilizado na realidade, né? Eles veem isso em toda parte, então eles acham que, de repente, torturar o moleque que roubou a bolsa da mãe dele, já que a polícia não vai fazer nada, ele acha que tudo bem pegar esse moleque, dar um pau no moleque, para o moleque dizer onde a bolsa da mãe foi parar. Então, talvez esse contexto produza um sentimento... Uma naturalização da violência cotidiana. Naturalização da violência, né? Pela primeira vez, tem mais gente dizendo que os que torturaram em nome do Estado deveriam ser punidos. São 46% contra 41%. Em 2010 era mais ou menos o oposto disso. Eram 41% a favor da punição dos que torturaram em nome do Estado e 45% contra. A questão dos direitos humanos é cada vez mais forte. Também é fruto de um trabalho da imprensa e da mídia. É fruto da Comissão da Verdade na mídia. Agora, o que é interessante, 80% das pessoas acham que a lei de anistia não deve valer nem para os acusados de tortura em nome do Estado e nem para aqueles que fizeram atentados contra o Estado. Os que fizeram atentados contra o Estado já foram julgados, já foram punidos com prisão, exílio. Se for o caso de julgar, não é só quem está lá na ponta de baixo que torturou, mas é preciso ver toda uma política de Estado que vinha do alto comando militar, inclusive no caso da Operação Bandeirantes, coletando fundos junto ao empresariado para financiar a tortura. Pelo menos parte daqueles que foram vítimas foram para a guerrilha, pegaram em armas, foram treinados aqui ou lá, roubaram bancos ou sequestraram embaixadores, sei lá. Eu acho que isso tudo tem uma questão jurídica de lei. Então, foi punido como? Foi banido. Isso está equivalente a passar 20 anos na cadeia? Foi torturado por 2 semanas. Vale por 500 anos na cadeia, 2 semanas de tortura, certo? Então acho que tem um trabalho de equivalência aí, né? Mas será que para consolidar essa democracia você teria que, como a Argentina e vários outros países fizeram, julgar as pessoas que fizeram as torturas ou são acusadas de tortura? Pelo menos uma comissão de verdade que mostre a história e as responsabilidades de Estado e de quem apoiou aquele tipo de ditadura, eu acho que é preciso que aconteça. Agora, acho que também é importante a Comissão da Verdade ela fazer um trabalho histórico de intenções da época. Se há uma inverdade em tapar o sol com a peneira com relação à tortura, também há uma inverdade em dizer que grande parte das pessoas que lutou na luta armada não queria instituir uma democracia no país. A intenção deles era instituir um outro regime tão totalitário quanto aquele, só que um outro sinal.
Há controvérsias, né? Sim, Há sempre Sobre essa teoria. os projetos... Há sempre controvérsia. Me parece que há um anacronismo nessa discussão. A democracia tal qual ela se estabeleceu depois com direitos sociais, etc., foi uma conquista da sociedade brasileira a partir, sobretudo, da luta contra a ditadura nos anos 70. Sim. Voltando lá para os anos 60, nós temos que voltar para o cenário da Guerra Fria. Então, você falar em democracia era você estar do lado americano que estava financiando ditaduras na América Latina para salvar a democracia. Então, é o Como risco a União Soviética estava financiando ditaduras em outros lugares também. Pois é, então, mas que eles chamaram de... Não existe um consenso de que o Jango pretendia dar um golpe. Não. De jeito nenhum. Não, tem gente que diz que sim. Tem gente que diz Não que há sim, prova e histórica, não há prova Mas nenhuma. o importante é a gente não considerar a opinião que vai contra a nossa ideologia uma controvérsia e a opinião que vai a favor da nossa ideologia um consenso. No geral, o Brasil não é lá essas coisas em relação a museus. Quando se fala de futebol, somos piores ainda e levamos de goleada da história, das artes, etc. Expectativa emocionante no Maracanã, no Brasil e no mundo. Pelé, a segundos do gol do século. E se comparar com os países estrangeiros, não dá nem para começar o jogo. O Museu do Futebol começou a pagar essa dívida. E agora, com o Museu Pelé, eu acho que o Brasil resolve uma lacuna tremenda com o seu principal ídolo do futebol. Atenção, caminha Pelé, chutou! Todo mundo sambando com a bola no pé, obrigado Pelé, olé, obrigado Pelé, olé, obrigado Pelé. Sem dúvida nenhuma, é uma das coisas que eu mais pedi a Deus, deixar alguma coisa para as novas gerações. Eu espero que isso aconteça. Uma semana antes da abertura da Copa, no dia 7 de junho, o Museu Pelé vai finalmente ser inaugurado em Santos. É um projeto antigo que já teve muitas tentativas de vingar e sempre esbarrava em algum problema. O projeto atual começou em 2008, as construções em 2010. A prefeitura, junto com o Pelé, tiveram a ideia de trazer isso para o centro de Santos. Pelo fato do centro estar sendo restaurado, o casarão, um casarão da época de 1880. Um prédio do século XIX, construído na área do Porto de Santos, que era a área mais importante da cidade. A gente está concretizando uma coisa que é importante, não é só para mim, para o Brasil. A primeira etapa era a restauração do casarão, toda a parte externa. Na década de 1960 teve um incêndio nele. E em 2008, quando a gente começou o projeto, só existiam ruínas. São 3 blocos. Um dos blocos vai ter o acervo com as peças do Pelé. Vai também ter um bloco com interatividade, então vão haver jogos. O museu ele é dividido em 3 blocos. O vão central, lá a gente vai ter a bilheteria, uma loja, uma cafeteria temática. Aí você entrando no prédio, o prédio da direita, no térreo a gente vai ter o que a gente chama da linha do tempo, que é a história do Pelé do começo da vida dele até os dias de hoje. Na verdade é uma exposição permanente. E os mezaninos são exposições temporárias. O primeiro tema são as Copas do Mundo, uma exposição que são 4 Copas e um Rei. Então a gente começa com o primeiro mezanino contando antes da era Pelé. Depois a gente vem para o segundo mezanino, que é a Copa de 58. Aí você tem 62, 66 no outro mezanino e 70, que é onde ele conquista a coroa, né? E a gente tem um último mezanino que a gente vai falar das outras Copas, a era pós-Pelé. No outro prédio, no térreo, a gente tem a área multimídia com experiências interativas. No primeiro pavimento você tem um auditório para 90 lugares. O último pavimento que vai ficar a reserva técnica do acervo, a área administrativa do museu e a Sala do Rei. Nessa Sala do Rei a gente pretende criar entrevistas com Pelé, uma área onde pode receber personalidades, enfim. A peça mais curiosa do museu é uma moeda de 400 réis que o Pelé obteve em 1950 quando ele era engraxate. Foi, na verdade, a primeira profissão dele. 400 réis hoje equivale a coisa de 50 centavos. Também estará na exposição o primeiro cofrinho dele, que na verdade é uma caixa de madeira da década de 40.
Esses objetos, embora não tenham relação com a carreira do Pelé como jogador, eles vão estar presentes no museu a pedido do próprio Pelé. Um objeto que talvez o público tenha mais conhecimento é uma réplica da taça Jules Rimet. O Pelé é o único jogador na história que foi tricampeão de Copa do Mundo. Ele ganhou em 58, 62 e 70. Em 70, depois do Mundial, a FIFA e o governo do México presentearam ele com uma taça um pouquinho menor, mas uma réplica quase fiel a Jules Rimet. A Jules Rimet nem existe mais, ela foi roubada, foi derretida, mas a réplica do Pelé está inteira e vai estar no museu. Então a previsão de abertura do museu é 7 de junho. O ingresso deve ser em torno de R$20. Acho que esse museu, para um brasileiro, para um estrangeiro, seja para quem for, para qualquer cidadão do mundo, ele vai contar uma bela história de um negro nascido em Minas Gerais, que chegou no Santos, que ganhou 3 Copas do Mundo e que é a nossa grande referência esportiva. Viva o Museu Pelé!